Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui a biografia de São João Bosco, escrita pelo Henri Guion, nós estamos aqui numa fase da vida do Padre João, onde ele sofre uma pneumonia e se recupera. Não é dessa vez que Nosso Senhor vai levá-lo para o céu. Ele então passa uma temporada pequena na cidade natal dele e volta a Turim, agora sem os aposentos dele naquele patronato da Marquesa de Barolo, o refúgio, e volta também com a mãe dele, né, para Turim. A mamãe Margarida. Mamãe Margarida consentia num grande sacrifício: mudar de hábitos na sua idade, deixar a velha casa e o velho campo, deixar quase todos os velhos móveis, testemunhas de sua rude e corajosa vida, e encerrar-se num subúrbio da cidade, de meias paredes divididas com os vizinhos. Com uma cesta de roupa num braço e alguns objetos indispensáveis no outro, ela andava ao lado do filho. Este, ainda muito fraco, só levava o breviário e o missal. Eles foram morar na casa do lado da capelinha, né, a tal casa Pinardi, que era um pardieiro, né? Morava muita gente lá. Fizeram uma curta parada em Thierry. No momento em que entravam na cidade, encontraram o bom abade João Volo. Quando este os viu, cobertos de poeira e extenuados, não pôde conter as lágrimas. Não tinha dinheiro ali, mas tirando de seu bolsinho o relógio, deu a Dom Bosco. Eis mais uma prova, disse este à mamãe Margarida, de que a divina providência não nos esquece. Confiança, mamãe. Ela a tinha de sobra. Desculpem. Ela a tinha de sobra, pois não desmaiara ante um hangar miserável e a ignóbil casa velha onde o filho a conduzia. Era noite. O albergue da jardineira ressoava de cânticos de bêbados, o boteco lá do lado, né? A escada obscura estava tesa, suja e viscosa. No entanto, pouco tempo depois que mãe e filho tinham deixado a bagagem, alguns rapazes da obra, que chegaram atrasados para saudá-los, escutaram-nos cantar a duas vozes a canção célebre de Silvio Pellico, dedicada ao anjo da guarda, Angioletto del mio Dio. Cantavam arrumando a nova casa, e o canto continuou até que tudo ficasse em ordem. Alguns móveis do refúgio, ouvindos de Beck, um crucifixo, uma Madonna e um ramo bento na parede, eram suficientes para torná-la agradável. Depois o silêncio espalhou-se sobre o sono dos viajantes, cobrindo talvez um sonho maravilhoso. Então o
o São João Bosco tinha trazido alguns apetrechos lá do quarto que ele ocupava lá no patronato, né, no refúgio. No dia seguinte, a velha mãe aborrecia-se. Os rapazes já invadiam a casa, um pedindo pão, outro roupas, outros sapatos, e não tinham grande coisa para dar. Apesar de terem mandado vir da terra natal algumas provisões, vinho, trigo negro, castanhas, favas, e apesar de terem vendido uma plantação de vinha e um pasto para socorrer as primeiras despesas, não dava para nada, e era dificílimo arranjar a crédito os parâmetros sacros de que o pobre padre, necessitava. Mamãe Margarida os fabricou com sua vestimenta de noiva e pagou a guarnição com o anel de casamento e uma pequena corrente de ouro, únicas joias que possuía, e só Deus sabe o quanto as estimava a boa senhora. Continuava sempre a sorrir. Mais de uma vez teve de ceder o quarto ou a cozinha para que o filho lá recebesse alunos, e todos os dias ceder sua paz, tão grande era a algazarra em torno. Se tinha um jardinzinho, sapateavam nas suas couves e legumes. Se houvesse algumas uvas na parreira, comiam-nas. Ela, tão pobre, mas tão asseada, travou o conhecimento com a escória, com a gentalha e com o pecado que não podia tolerar. Mas tudo era necessário para a obra de seu filho. Não sofria ele tanto como ela? Nenhuma transformação, entretanto, precisava ocorrer nela para ficar, como o filho, à disposição de Deus. Então aqui nós vamos ver então uma outra fase da vida da mamãe Margarida, ajudando o seu filho, né? Ela o ajudou a formar, né? E agora está ajudando no apostolado do filho, né? Ela de fato foi o braço direito, né, de São João Bosco até que ela morresse, né? Então, isso vocês imaginam essa camponesa, né, chegando num bairro tipo esse que São João Bosco encontrou essa casa e confrontando-se com esses elementos, né, da escória da sociedade, e para ajudar o filho, né? Que nós passamos para a parte 2 aqui do capítulo, né? As exigências da empresa restituíram o vigor a Dom Bosco. Mais forte e incansável que nunca, não teria um só momento de descanso até a velhice. Mostraria ainda o quanto pode um homem de gênio quando a graça o impele e a oração o sustenta. A obra tomava vulto, estendia-se. O principal obstáculo a esse desenvolvimento era a total ignorância dos moleques da rua que deviam ser postos no bom caminho. Pois bem, aprenderiam a ler e a escrever desde o beabá. O santo fundou um curso noturno e distribuiu tarefas aos antigos alunos, aos quais ensinava rudimentos de gramática italiana, francesa, latim, cálculo, desenho, canto, transformando os melhores de seus catequistas em professores.
E assim a obra de domingo tornava-se obra diária. De todos os quarteirões da cidade surgiam alunos e não se sabia mais onde colocá-los. Imitemos as abelhas, disse aos meninos. Criou uma filial não longe da estação central, sob a proteção de São Luís Gonzaga. 2 anos mais tarde, assumiria a direção do patronato do Anjo da Guarda. Toda a cidade seria conquistada. Porém, não antecipemos, pois Dom Bosco, levado por seu zelo, já tinha em mira outros projetos. Muitas vezes voltava tarde. Mamãe Margarida inquietava-se, pois o quarteirão não era tão tranquilo. Ora, certa noite deparou-se com um grupo de vagabundos que se insultavam e se ameaçavam. Que desejam, meus amigos? Meus amigos? E por que não? Gosto muito de vocês, embora não os conheça bem. É Dom Bosco, disse um. Mas sim, é Dom Bosco. Você tem sede, pois não? Tenho sempre sede. Muito bem. E teus amigos também? Venham todos. Pagarei um gole na taberna em frente. Então veja bem como é que era o apostolado do Dom Bosco, né? Não é possível. É o que eles digo. Os maus rapazes nem acreditavam. Entraram, acomodaram-se, beberam e riram, pois Dom Bosco sabia fazer rir. Contava histórias, provocava confidências. Há sempre um quê de bom nesses rapazes. Prometeu revê-los e convidou-os a jogar aos domingos com seus protegidos. Não se negaram. Agora adeus, recolham-se. Onde, seu padre? Não temos domicílio. Nenhum de vocês? Nenhum. Pois bem, dormirão em minha casa. Os vagabundos seguiram-no e ele os instalou no celeiro, sobre o feno. Para poderem deitar-se, emprestou-lhes um par de lençóis e bons cobertores. Não era o seu dever? Se tivesse encontrado o próprio Cristo, tê-lo-ia ou não abrigado? Ah, se tivesse bastante dinheiro, abrigaria todos os seus garotos, morariam em sua casa. Eis, pois, seu novo projeto. Abrigar todo mundo, né? Numa só casa. As suas centenas de garotos, né? Na manhã seguinte, quando se dirigia para despertar os convidados e oferecer-lhes sua sopa, percebeu que eles haviam partido com as cobertas e os lençóis. Como lamentaram ele e a mãe. Seria mais feliz na próxima vez. Não importava. A mãe, que o advertia e não tinha menos coração que ele, acolheria igualmente, logo após, um pequeno pedreiro que se apresentou à sua porta, tiritante de frio. Ela o aqueceu, mudou-lhe a roupa e o deitou em sua cozinha, cumprindo todo o dever materno e podendo responder a Dom Bosco, que tanto se admirou. Sim, mamãe. Sim, mamãe também tem um pensionista.
Foi ela que preparou esta noite o primeiro leito do oratório, iniciando sem o saber uma outra tradição. Dirigiu ao menino antes de dormir uma curta instrução familiar e edificante que deu origem à oração da noite, obrigatória nos colégios salesianos. Ao pequeno pedreiro que mamãe Margarida abrigara, veio fazer companhia um outro menino de 12 anos que Dom Bosco apanhou perto do convito, sob uma árvore da avenida. Convito era o antigo patronato, né? Que ele era capelão, né? Eis um segundo filho que Deus nos envia, mamãe. Prepare outra cama. Mamãe Margarida adotava novos filhos e Dom Bosco alugava os quartos. 2 ou 3 anos mais tarde, e por pouco, não ocupava toda a casa Pinardi. Os demais locatários fugiram diante da invasão sagrada e às vezes barulhenta. Gritavam mais forte que eles e não praguejavam. Então, a casa Pinardi era um pardieiro com vários cômodos, vários moradores, né? Que à medida que os meninos foram aumentando na casa, os moradores foram fugindo, né? Da bagunça, da baderna. Quer dizer, nem aqueles próprios bagunceiros, nem aqueles próprios nem a escória, né, da sociedade aguentava ficar do lado dos meninos de Dom Bosco, né? Então eles fugiam, tá certo? À medida que eles fugiam, Dom Bosco ia alugando mais quartos, né? A Aline está perguntando assim: e esta mulher, mãe de Dom Bosco, não foi canonizada? Ela é uma santa, não é? Claro que ela é. Mas só não é canonizada. Olha, a quantidade de pessoas santas que não são canonizadas, às vezes até desconhecidas, é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. A igreja nunca teve tempo suficiente, né, de canonizar tantos santos que ela produziu, né? E que ela produz, né? Existem muitos moradores do céu, né? Que são assim, que não foram canonizados, mas estão lá no céu, né? O processo de canonização da igreja sempre serviu, até um certo tempo, né, atrás, sempre serviu para apenas oferecer modelos para nós. Modelos, vidas modelares de pessoas normais que se santificaram, né? Então, assim, tem muita. Por exemplo, a própria Santa Filomena, né? Que passou, sei lá, 14 séculos sem ser conhecida, né? Tá certo? Então, assim, outra coisa que nós não perdemos esse conhecimento, né? É que nós podemos rezar, né, pela intercessão desses santos que estão no céu. Nós não precisamos esperar a canonização oficial da igreja para rezar e pedir as graças dessas pessoas que estão já no céu, né? Aliás, era assim que era na antiguidade, né? Não tinha processo de canonização da igreja até o século unificado, né, que eu quero dizer,
até o século XV, né? Eu acho. O primeiro processo de canonização oficial centralizado da igreja, acho que foi no século XV. E as pessoas simplesmente iam visitar os túmulos, por exemplo, dos mártires, né? De Roma e de todas as cidades do Império, rezar pela intercessão deles, né? Então, assim, os santos da antiguidade, os mártires, etc., nunca passaram por processo de canonização oficial, né? Claro que depois eles foram incluídos no martirológio, e isso é um reconhecimento da igreja, né? Mas essa santinha, Margarida, mãe de João Bosco, todos nós podemos rezar por ela, né? Por ela não, para ela, né? Pois é, o Felipe está falando aqui do Dom Marcelo Lefebvre, né? Tá certo? Então, assim, tem muita, mas é muita gente, né? Que por não ter essa chancela da igreja, né? Às vezes não tem a sua biografia escrita, às vezes, enfim, no caso da mãe Margarida, né? Ela participou tão ativamente na vida de São João Bosco que acaba a gente conhecendo muita coisa da vida dela, né? Através da vida do Padre João, né? Então, os moradores iam saindo da casa Pinardi, né? E então Dom Bosco resolveu comprar a casa. Vocês vejam bem que o cara não tinha onde cair morto e ele não parava de planejar e comprar e fazer. Fez o negócio sem um níquel no bolso. Eis a maravilhosa imprudência dos santos. Imprudência dos santos. Eis a maravilhosa imprudência dos santos. Uma belíssima expressão, né? Imprudência dos santos. Eles se empenham. Deus os ajuda. Deus já ajudara pequenas iniciativas tantas vezes que não abandonaria uma grande. Nunca se viu isto. Em Dom Bosco, essa mística virtude estava ligada a um notável senso de negócio. Não conseguiam enganá-lo, pois isso seria enganar o próprio Deus, o que não era admissível. Todos os projetos materiais, né, de construção, de compra de São João Bosco tem esse traço, né? Quer dizer, ele comprava sem dinheiro, né? Ah, não, eu quero comprar isso aí, quanto que é? Aí negociava o preço, vocês vão ver, e o dinheiro aparecia depois, né? O proprietário, M. Pinardi, pretendia 80 mil francos por seu imóvel. Dom Bosco não o avaliava por mais de 28 mil e propôs 30 à vista, pagando dentro de 15 dias. O vendedor, além disso, desejava um presente para a esposa. O comprador aqueceu. Só faltava o dinheiro. Só faltava o dinheiro. Então veja bem como é que ele era um bom negociador, né, gente? O cara queria 80. Ele ofereceu 28. Tá certo? Então ele comprou, né? Mamãe Margarida, apesar de sua fé profunda, tinha receio. Mais tarde teve vergonha quando, antes do término do prazo previsto, 10 mil francos, depois 20 mil e mais 3 mil, ainda que Dom Bosco não previra, mas que o céu previra por ele,
caíram pouco a pouco no cofre vazio. Uma condessa, um padre rosminiano e um banqueiro inscreveram-se espontaneamente para as 3 somas. A casa Pinardi pertencia a Dom Bosco. Esse sempre foi o esquema financeiro das obras de Dom Bosco. Assim, ele nunca fez um negócio com dinheiro pronto para gastar. Conseguiu abrigar 30 pensionistas e até alimentá-los. A velha mamãe preparava comida. Uma polenta bem nutritiva e uma minestra tão dura que a colher ficava em pé. E com 5 tostões que Dom Bosco lhes dava, compravam qualquer coisa extra. Essa sopa minestra, eu não sei se já tomaram ela. Minha mãe era italiana e ela fazia essa sopa. É uma coisa extraordinária. Posso atestar para vocês, certo? A minha mãe não era italiana, minha mãe era descendente de italiano, né? Uma sopa minestra. Era uma festa. Comiam em qualquer lugar. Na cozinha, na rua, nos degraus da escada. Bebiam água e levavam as tigelas na fonte. Depois voltavam ao trabalho. Estavam todos empregados na cidade ou nos subúrbios. E os patrões eram escolhidos por Dom Bosco. Quando não havia trabalho, ajudava a mamãe Margarida. O número de garotos nos cursos da noite e dos domingos aumentavam de 400 a 500. Quantos percalços, quantos aborrecimentos, quanto barulho! Esta pobre mãe, que imaginava acabar seus dias em orações, quantas vezes teve vontade de devolver o avental ao filho. Quem trabalha, reza, pensava ela. E pensava certo, né? Quem trabalha, reza. Era agora ou nunca a ocasião de pôr em prática o velho ditado. Vocês vejam como é que a obra de Dom Bosco dependia da mãe. Né? Vocês imaginam esse trabalho sem a mãe, né? Esse trabalho que ele fazia sem a mamãe Margarida. Ora, Dom Bosco sonhava sempre e concretizava seus sonhos. Atualmente, necessitava de uma verdadeira capela. Estavam sufocados naquele hangar. O culto lá era muito apertado, que era um puxado lá da casa, né, esse hangar. Quem quereria alojar Deus? Dom Bosco estendeu a mão e ninguém se recusava. A loteria popular que lançou obteve repentinamente um sucesso inimaginável. O rei Vítor Emanuel inscreveu-se dando grande quantia e a corte o seguiu. No dia 21 de junho de 1851, a primeira pedra foi posta e menos de um ano depois, a igreja de São Francisco de Sales, entre o hangar e a casa, desafiava por cima do muro do pátio a estalagem da jardineira. Estalagem da jardineira é o boteco, né? O construtor iniciara a sua tarefa, nada poderia detê-lo.
Então, São João Bosco criou uma loteria popular, quase tal como a vemos hoje, no fim do primeiro pátio do Instituto Salesiano. No ângulo discreto, à esquerda, a fachada branca e modesta apresentava uma porta quadrada, emoldurada por colunas planas e encimada por uma cornija, com uma janela em meio círculo sob um arco. Um ornato triangular, uma cruz delgada erguia-se em cima. Um campanário modesto, semelhante aos outros da vizinhança, não tardaria muito a surgir sobre o teto das telhas. Do lado da epístola penduraram uma pequena sineta, que seria substituída por outra maior, assim que fosse possível. O interior era simples, acolhedor, sob uma larga abóbada. Mobiliaram-no e enfeitaram-no. Dom Bosco possuía os nomes de todos os benfeitores que contribuíram para enriquecê-la e homenageia-os em suas memórias. O Sr. Miguel Scanagati dera os candelabros, Dom Cafasso o púlpito, o Marquês Fassati o altar de Nossa Senhora, o Dr. Valauri o altar-mor. No dia da inauguração solene, soltaram fogos de artifício. Estava presente a Guarda Nacional em armas, que saudou com salvas o Santíssimo Sacramento. Então vocês imaginam que Dom Bosco era uma personalidade já conhecida por todos, né? Inclusive pelo rei Vítor. Então ali, sem perder tempo, o infatigável construtor desenhou o plano de uma ala simétrica à direita da Casa Pinardi para abrigar seus pensionistas muito numerosos. Ela teria 2 andares e 2 varandas de ferro, um celeiro, um saguão coberto. Mas logo que o teto foi acabado, tudo desmoronou sob forte tempestade. Retomaram a tarefa na primavera, por preço um pouco maior, e o edifício ficou tão firme que existe até hoje. Então veja, construiu a igreja, mas não parou, né? Construiu essa outra parte, né? À direita da Casa Pinardi. A Casa Pinardi, que o ligava à capela, foi demolida 3 anos mais tarde e substituída por um edifício novo, o terceiro, de modo que em 1857 o pátio central do futuro instituto adquiriu forma, peso e resistência, já encantador com suas cúpulas delicadas, pois Dom Bosco tinha bom gosto. Além disso, que não tinha ele? O principal estava feito e bem feito. Em torno desses 3 edifícios, levantar-se-ia e se organizaria, pouco a pouco, o grande e sonhado plano arquitetônico. Lá estava a célula geradora que devia proliferar quase sem alteração. Se nos colocarmos num canto, encostados na parede da capela, à sombra dos 2 ramos nodosos e tortos da velha amoreira, sempre frondosa, que guarnecia noutros tempos o caminho da jardineira, o caminho do boteco, né? Transportar-nos-emos, sem nenhum esforço, aos remotos tempos em que despontava um instituto.
soa o sino, sempre o mesmo. Na sacada do segundo plano, Dom Bosco aparecerá com todo o vigor de sua idade. Nada está mudado. O chilrear dos pardais da rua, gritos de andorinhas, são os gritos de seus meninos. Ele residia, então, na ala direita dos novos edifícios, por cima dos seus pensionistas. Mudaria 2 vezes de quarto, mas sempre no mesmo andar. Quando se ajuntasse ao edifício o gracioso pinhão que admiramos hoje, ele disporia de uma capela particular, de um novo quarto onde morreria e de uma estreita e clara galeria com 6 janelas arqueadas em semicírculo, formando uma espécie de mirante sobre o pátio. Algumas parreiras apegadas ao muro viriam desabrochar sobre suas janelas. Elas ainda estão lá, sempre cheias de frutos. Mas acima, no triângulo da fachada, entre 2 postigos redondos, uma velha imagem da Virgem. É o símbolo de sua obra. Humildemente, poderosamente terrestre, voltada para o céu, elevada até ele. Que nunca ninguém deixe de visitar a modesta habitação sempre aberta aos fiéis peregrinos. Além dela, só o presbitério do Cura d'Ars nos mostra tão direta e veridicamente a vida íntima de um santo. É preciso agradecer os que a conservam. Nem todos os santos têm a mesma felicidade. E agora, no esplendor desse duplo êxito, tanto material como espiritual, pois cada uma das suas pedras é testemunha da salvação de uma alma, não esqueçamos que ela se afirma, se enraiza e se impõe numa época de liberalismo, de ceticismo e de ateísmo obstinados. Então, essa última observação aqui do Henri Guéon, eu sempre, ao longo da biografia do São João Maria Vianney, né, nós também tentamos, aliás, até lembrados pelo autor, né, tentamos colocar, né, o santo no seu século, né, as ideias da Revolução Francesa que impactaram, né, todo o mundo, né, elas foram se espalhando pelo mundo pouco a pouco. Primeiro a França e depois essas ideias foram se espalhando, principalmente pelo sucesso dos revolucionários, né, na França, o sucesso material que eles tiveram e, sobretudo, sucesso em termos culturais, né? Elas foram então se espalhando pela Europa, né? E depois pelo mundo. Nós vemos essas ideias se espalharem em várias situações das nossas histórias, dos nossos santos, das aparições de Nossa Senhora, né? Por exemplo, a Itália já estava sacudida por essas ideias no tempo de Dom Bosco, né?
por exemplo, na história de Nossa Senhora de Fátima, né, nós vemos claramente essas ideias, né, que entraram em Portugal em 1910, mas em 17 nós vemos essa atuação desses liberais, né, no caso inclusive dos pastorzinhos de Fátima, né, a prisão dos pastorzinhos, né, as várias ameaças que fizeram aos pastorzinhos foram feitas, o sequestro, né, eles foram sequestrados. Tudo isso foi feito pelo governo liberal, certo? Então o liberalismo é uma peste que assim, há muito tempo, desde o século XIX, luta contra a igreja, né? Tá certo? Por isso o liberalismo tem que nos causar horror, né? E curiosamente não nos causa, né? Nós temos aqui no Brasil hoje um grande contingente de pessoas, de influenciadores, né, que tem quase que o prazer de se declarar liberal, né? Mas liberalismo é uma força extraordinária contra a igreja, né, que hoje foi invadido também por ele, né? Mas então, se nós lançarmos essa luz, né, na vida dos santos do século XIX, né, nós teremos ainda mais apreciação pela vida do santo e pelo poder de Deus, né? Tá certo? Essa observação aqui do liberalismo, do ceticismo e do ateísmo obstinados. Ateísmo obstinado é uma coisa que nunca houve na humanidade, né? Passou a haver depois da Revolução Francesa, né? Não é que nunca tenha havido ateus, né, ao longo da história do cristianismo. Sempre houve. Mas nunca houve um ateísmo militante, que é uma expressão do padre Leonel Franca, né? Aliás, uma boa referência para vocês lerem um pouco sobre isso, tem um pequeno ensaio, um artigo do padre Leonel Franca chamado Ateísmo Militante. Se vocês puserem no Google Ateísmo Militante padre Leonel Franca, vocês vão encontrar esse texto. Não sei se ele está até no site da Permanência, mas em algum lugar vocês vão encontrar esse texto. O ateísmo como uma doutrina. Isso nunca houve. Nunca. Na humanidade, né? Nunca os ateus se reuniram numa espécie de igreja para afirmar o ateísmo, né? Assim, tão claramente como eles fazem, né, hoje. Hoje existe militância a favor do ateísmo, né? Tem aquele idiota daquele cientista inglês, Richard Dawkins, né? Ele fundou um movimento ateu na Inglaterra. Eu lembro que alguns anos atrás tinha faixas desse movimento em outdoors, em ônibus, lá na Inglaterra. Eu lembro de ter visto isso. Então, mas já nesse tempo de São João Bosco, estamos falando de meados do século XIX, esse ateísmo já existia, mais timidamente, mas já existia, né? Então, nessa atmosfera, né, é que se passou a vida de São João Bosco e também de São Curadares, né? Tá certo? Então, essa observação é muito pertinente aqui no caso
do livro. E veja, então, aí, ó, alguém colocou aí, foi a Aline, o texto, ateísmo militante, tá na permanência, né? Esse texto é muito, muito interessante, do padre Leonel Franca, porque ele caracteriza, né, essa coisa que nunca existiu, tá certo? Os ateus de antigamente, né, mesmo da Renascença, né, que já era um tempo de perdição, né, eram pessoas que não acreditavam em Deus simplesmente e afirmava isso de forma particular, né, de forma, digamos assim, íntima, mas nunca como um movimento, né, um movimento organizado, digamos assim, com princípios, né, com doutrina. Essa é a palavra, né? O ateísmo, ele hoje é doutrinário, né? Ele tem filósofos, ele tem argumentos científicos, ele é um movimento que seduz, digamos assim, né? É um movimento baseado numa estupidez enorme, né? Mas assim, toda uma filosofia moderna, aparentemente, digamos assim, fundamenta esse movimento, né? Que é curioso você imaginar, né, que exista um movimento que negue a existência de Deus, né? E que procura provar a inexistência de Deus, tá? Então, assim, é uma coisa extraordinária, é um fenômeno humano tão extraordinário, porque assim, ele é ilógico, né? Porque quem tem um pouquinho de fundamentação matemática sabe que é impossível provar a inexistência de alguma coisa. Não é? É possível provar a existência de coisas, mas a inexistência é impossível. Não é? Por mais que você tente filosoficamente provar a inexistência de alguma coisa, tem uma impossibilidade lógica. Esse movimento é baseado nessas contradições, nesses ilogismos, né? E o que é muito interessante é que isto é sedutor para algumas pessoas, né? E é claro que isso tem uma sedução que é uma sedução demoníaca, né? Tá certo? Quer dizer, quem se liga a esse movimento, na verdade, está fugindo de Deus por uma razão muito simples, que é uma razão que se repete em várias heresias, em vários movimentos, que é o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, assim, quem adere a esse movimento não está preocupado com lógica, com a realidade das coisas, nada disso. Ele está preocupado em fugir das regras morais que a existência de Deus necessariamente obriga, né? Então, falando a linguagem nossa, dos católicos, né? Os ateus, eles estão fugindo do decálogo, tá certo? Das regras morais. Então, é preciso, para fugir das regras morais, digamos de uma maneira positiva, é preciso afirmar alguma coisa que seja contra o decálogo, né? Então, essa afirmação contra o decálogo, contra a lei natural, é simplesmente o ateísmo, tá? E isso se espalha em todos os níveis. Por exemplo,
a estrutura, por exemplo, jurídica do mundo, ela é ateia porque ela desconhece a lei natural. O que é a lei natural, simplificadamente? É o decálogo. Tá certo? Então, esse é a situação contra a qual, ou no meio da qual, esses santos do século XIX viviam e agiam. Tá certo? E essa era a atmosfera que eles respiravam. Essa atmosfera que os meninos do São João Bosco respiravam. Né? Essa é a atmosfera que São João Bosco mesmo se defrontava quando ele se relacionava com toda essa nobreza italiana, essas pessoas que o ajudavam, né? Todo o desprezo que eles tinham para com a obra de São João Bosco, e depois nós vamos ver que ele granjeou inimigos nessa falange aí dos ateus, né? E os ateus, como movimento organizado, eles não tinham vergonha de se unirem, né, aos inimigos mais visíveis da igreja, né? Aos protestantes, enfim. A maçonaria, nós vamos ver a atuação delas aqui um pouco, contra inclusive o próprio Dom Bosco, tá certo? Bom, eu falei demais hoje, nós paramos aqui na página 111 e na seção 3 desse terceiro livro aqui, que nós estamos seguindo aqui, tá certo? Eu pergunto a você se tem alguma observação ou alguma pergunta. Eu pediria a você só para permanecer aí. Eu vou fazer a oração final e terminar aqui. Eu pediria a vocês que ficassem por aí, que eu queria perguntar a vocês fazer vocês uma pergunta aqui sobre a sequência dessas nossas leituras matinais, tá certo? Então, pediria que vocês, se puderem, permanecer aí por uns 5 minutinhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.